Esse foi um projeto muito interessante de fazer, porque a referência dele foi uma outra tatuagem minha em que eu tinha feito um efeito, né, de luzes sobre uma caveira parecido com esse, né, de duas cores vindo de ângulos diferentes. Então é muito bacana usar a minha própria tatuagem como referência para criar um novo projeto, né? Você vê que eu coloquei ela aí, é essa do polvo ali, né, na caveira. Então eu tô organizando minhas referências ali, e você viu que eu tracei o contorno do formato do braço ali do cliente para organizar no meu artboard, na minha área de trabalho, o limite que eu tinha, né, da anatomia, ou seja, o espaço que eu tinha disponível para encaixar os elementos e fazer a minha composição, né? Então é um espaço vertical, e eu gastei um tempo tentando organizar ali o encaixe de todos esses elementos, porque tinha que ter o capacete com a caveira dentro, né, e em cima uma galáxia, né, um efeito de galáxia ali, como se fosse o fundo do universo. Então, a partir dessa colagem, a partir desse composição que eu fiz aí para eu ter uma noção mais ou menos do encaixe, eu comecei a esboçar ali o meu desenho, né? E tem um desafio porque o capacete de astronauta, ele é uma bola, né? Ele é bem redondo, e aí eu precisei encontrar um ângulo que eu conseguisse gerar uma certa perspectiva para ele ficar mais ovalado e facilitar o encaixe, né, nessa estrutura que é mais vertical do que horizontal. Então eu estudei bastante o formato, né, de como encaixar esse capacete, de testar algumas angulações e o encaixe da própria caveira depois ali dentro, né, você vai ver. E eu optei até por algumas saídas criativas para reduzir a área lateral, a área, né, de largura ali do capacete. Então você viu que eu estou girando, estou experimentando de uma série de maneiras ali, de distorções de perspectiva e de ângulo, até encontrar, né, essa melhor maneira. E aí eu assumi, por exemplo, que o elmo dela ali, na viseira, onde tem ali a parte de vidro na frente, que tem uma certa curvatura na frente da caveira, é onde pega o bíceps ali, então vai dar uma leve curvada, aproveitando que o bíceps tem uma parte um pouquinho maior, né, no braço ali, então tem uma área que eu consigo invadir assim um pouquinho na parte frontal do braço e ainda encaixa bem. Aí a partir desse momento eu comecei a passar limpo, né, alguns elementos com base, né, nessa imagem aí. Essa imagem da caveira, inclusive, algumas pessoas aqui do canal já viram em outros vídeos, e eu uso em alguns momentos, quando eu preciso, um aplicativo chamado Hand, que tem modelos tridimensionais de, né, caveiras de humanas e de diferentes animais, e também de rostos, mãos, né, de homens e mulheres, e serve para você escolher o ângulo e modelar a luz em volta. Então foi isso que eu fiz. Nesse caso, como tinha uma necessidade muito específica, né, de modelar a luz para ver como ela vai se projetar sobre o relevo, encontrar o ângulo certo, a intensidade, as cores, então eu fiz esse modelo tridimensional, modelei a luz ao redor, depois eu salvei a foto, a imagem do modelo tridimensional, para eu poder estruturar, né, o meu mapa de luzes. Você vê que aí eu fiz uma marcação interna dentro do crânio, justamente marcando esse mapa de luzes, né, transformando em relevo de fato para o meu desenho, deixando delimitado ali as variações da geografia da face da caveira ali. E essas linhas, elas estão mais claras, né, elas são para simular o efeito de uma marcação em sume que eu faria depois direto na hora de tatuar, ou seja, com o preto diluído em vez do preto puro. A ideia é que na parte interna, ali dentro da caveira em si, não tem uma linha tão pesada, e sim só umas linhas mais clarinhas, né, mais rebaixadas. Então agora eu estou estudando a composição do peitoral dela, né, como se fosse um busto mesmo, e como que eu vou finalizar, como que eu vou encerrar essa parte ali do desenho, porque como tem a necessidade de verticalizar mais ele, ou seja, eu tinha que ocupar melhor esse espaço na parte de baixo, e aí para isso eu estou estudando como completar, e até para não ficar só o capacete flutuando, porque, né, nunca é recomendado, independente da composição, quando você está falando de figura humana, mesmo aqui sendo uma caveira, né, mas assim, você tem uma cabeça, um rosto, o ideal é você ir até uma parte do peitoral, não cortar no pescoço, né, porque as juntas, né, em outros tipos de desenho também não é recomendado. Por exemplo, junta dobra do cotovelo, dobra do joelho. Esses cortes de enquadramento, eles prejudicam o resultado, porque parece que a pessoa foi cortada na dobra. E no pescoço é pior ainda, né? Se você corta um desenho no pescoço do personagem, parece que ela foi degolado ou algo assim. Então, achar o equilíbrio aqui entre a ponta exata
exato de cortar, né? E considerando que ia ter mais um elemento acima, que era a galáxia, então o que eu fiz foi criar alguns efeitos de desfragmentação para justificar um encerramento ali. Eu optei por não botar, como eu estava fazendo, só a placa da roupa, né, dele ali, mas sim criar um efeito de desfragmentado que também tem a ver com o conceito que o cliente queria, né, de uma coisa meio realmente já desolada, como se tivesse abandonado, tivesse, tipo, né, dado algum problema ali no espaço. E as referências que ele me passou também do meu próprio trabalho tinham, né, esses elementos, são coisas que eu já usei em outros trabalhos, recursos estéticos que flertam, né, com algumas coisas que eu curto e que o cliente também curtia. Então o que eu tô fazendo aí é dando esse efeito meio que de como se estivesse virando caco de vidro, né, de alguma forma virando estilhaços, assim, ou seja, para ficar mais dentro do tema. Afinal, né, tipo, tinha um astronauta ali que agora tá morto, alguma coisa aconteceu, então a violação ali no traje faria mais sentido, né. E aí, a partir do momento que eu tinha a estrutura do desenho todo minimamente definida, eu comecei o trabalho de cor e sombra, né. Nesse caso aqui eu tô primeiro chapando todas as áreas de cor. Eu sempre falo sobre isso porque é um super ganho de tempo, uma vantagem muito grande para você depois trabalhar o resto, né, facilita muito a vida. O que eu faço cada grande área que vai receber uma cor diferente, eu agrupo junto com as outras da mesma cor e trabalho num layer diferente, deixando totalmente chapado, preenchendo tudo, tá? E aí, cada layer desse que tem uma cor vai ser depois bloqueado, a opacidade, a transparência, quando eu quiser trabalhar, né, na parte interna dele, nos volumes, que é o que eu tô fazendo agora. Esse layer que tem, por exemplo, essa cor de osso ali da caveira, eu travei a opacidade, então quando eu pinto, se eu sei lá, passar para fora do contorno da borda dele, eu não vou borrar, eu não vou invadir uma outra área, então eu consigo trabalhar ali internamente sem ter muita preocupação de depois ter que apagar, retocar e tudo mais. Eu consigo jogar, assim, uma variedade boa de sombras e de cores direto nessa área que eu mapeei, né, sem interferir nas outras áreas. Então você vê que eu fiz primeiro uma base de sombra para eu entender o funcionamento do volume ali, né, da face da caveira e da parte interna, dando essa sensação de profundidade, ou seja, eu joguei umas sombras dentro, mas considerando que vai ter uma luz vindo de baixo, como se estivesse entrando pela parte oca do crânio e iluminando por dentro, ou seja, uma luz que vem de dentro dos olhos, mas na verdade ela tá vindo ali de baixo do pescoço. Você vai ver que depois eu vou jogar uma luz vindo de dentro do traje, na parte ali do pescoço, que é como se tivesse apontado para o crânio de baixo para cima, assim, iluminando essa parte interna dele. Então, esse foi o raciocínio que eu fiz para dar um ar bem fantasmagórico e bem alienígena ali. E aí você vê que ao mesmo tempo que eu esculpi bem os volumes da face com bastante sombreado, eu deixei umas áreas sem nenhuma sombra, que é proposital para receber uma incidência direta de luz, que vai ser como se fosse a luz mais estourada nessas áreas, que fica mais vibrante. E aí eu boto a cor pura, né, nessas áreas, e aí dá um efeito de contraste muito interessante entre áreas mais escuras, né, e áreas de luz, de cor muito vibrante. Então o mais interessante aqui é achar esse equilíbrio, né, entre usar bastante as sombras para deixar ela bem volumétrica, né, para deixar ela com bastante efeito de profundidade, e deixar algumas áreas bem livres para ficarem bem vibrantes quando receberem ali a cor. E agora eu tô trabalhando no traje, que eu chapei todo de cinza em alguns tons, né, mais escuros ali, você viu os detalhes e tudo mais. Esse cinza vai ser bastante área de pele e algumas partes de sombra na hora de tatuar, e tem uns detalhezinhos ali que são um amarelo, né, um rebaixado ali, né, como se fosse um cobre, um dourado, uma coisa assim, que são os detalhes, né, do traje, a mangueira, os encaixes, que tem, né, bastante esses efeitos metálicos reflexivos, e eu vou fazer esses detalhezinhos de bastante reflexo. E uma curiosidade legal é essa parte dos fragmentos embaixo. Você vê que cada linhazinha onde tem um quebradinho, né, eu fiz uma linha de brilho acompanhando o formato desse caco, né, desse fragmento, e isso dá uma sensação melhor de volume individual de cada caco, parecendo que eles estão realmente quebrados, ou seja, que tem uma marca, um arranhão entre eles ali, né, que eles estão prestes a se separarem, apesar de estarem ainda agrupados. Isso dá um efeito bacana ali pro vidro. E por fim, né, trabalhando no fundo, na parte da galáxia, eu chapei de preto para ela saltar do fundo, como se fosse um fundo de espaço ali. E agora eu tô jogando uma variedade de cores para fazer, né, uma gradação entre as partes externas mais
mais frias e a parte interna mais quente. E eu optei por fazer assim para passar a sensação, né, de que o núcleo, a parte central ali da galáxia, ela é mais intensa, tem mais brilho e tem uma temperatura mais quente, né? Então é uma extrapolação do que a gente vê nas imagens e tudo mais, que já tem normalmente essa característica. E aí que, como o cliente queria algo bem colorido, eu aproveitei para exagerar bastante, né, nessa variação, nessa gradação, deixando bem intenso. E também é interessante, né, porque a caveira, ela toda em tons frios do verde água, e o próprio vermelho ali, na verdade, está puxando para um magenta, então já fica meio quase um rosa, meio frio, e aí fica em contraste com esse tom alaranjado bem vibrante do fundo para destacar o personagem em primeiro plano. Então esse foi o resultado de mais um Desenho e Fala. Eu espero que você tenha curtido. Se você gostou, não esquece de dar um like no vídeo e se inscrever aqui no canal. Marca no sininho para você não perder as notificações, senão você não recebe os vídeos, beleza? Muito obrigado pela audiência. Até o próximo. Valeu! Se você gostou desse vídeo e quer ver outros como esse, se inscreve aqui no canal. É só clicar nesse logo redondo que tá aí na tela, dá um like no vídeo, que é muito importante, compartilha com outras pessoas que você acha que também vão gostar, comenta aqui embaixo pra gente poder trocar ideia, e por último, dá uma olhada nesses 2 vídeos sugeridos aqui na tela, pode ser que você também goste.